uma relação abusiva no casamento por 13 anos, mas sem dar conta de que ela era a vítima. A reportagem é de Rogério Fernandes. Acompanhe. Ela não será identificada. Teve uma relação que já no final foi considerada abusiva. Essa relação teve 13 anos, tem 2 filhas. É muito galanteador. Ele me chamava de vida, amor, café da manhã, me tratava muito bem. O casal teve a primeira filha e algumas separações, até a chegada da segunda filha, a mais nova. Ela sempre aceitava desculpas e traições, mas do nada as doenças começaram a aparecer. Já eram os sintomas da relação complicada. Não consegui dormir, passava a noite em claros, também não dormia durante o dia. Comecei a sentir dores no corpo e procurava os médicos, tomava medicação e essas dores não passavam. Eu comecei a perceber que não estava me fazendo bem, que já estava indo para o psicológico, eu vivia chorando. Você chorava sempre? Sempre. Sempre escondido para as meninas não verem. Mas teve casos dela ver. Mas ela conseguia ligar esse seu sofrimento a ele? Não. Eu achava normal, porque assim, ele agia dessa forma, mas depois vinha com as delicadezas, tratando bem, e amor, e vida. Mas era o sofrimento depois? Era o sofrimento. Sempre. Até que resolveu separar de vez? Até que eu resolvi me separar. Vi que não estava me fazendo bem, que não só para mim, né? Que atinge as crianças também, de certa forma, porque elas veem o sofrimento, né? Queira ou não, mesmo que você se esconda, que você vá para o banheiro chorar, mas tem horas que você não consegue se segurar, tem horas que você não consegue prender o choro. Então ela chega a ver isso. Você não chegou a pensar muitas vezes que a senhora que era a culpada? Sim, com certeza. Com certeza. Assim, ele dizia que eu não apoiava ele em nada, nas coisas que ele fazia que eu não concordava, ele dizia que eu não apoiava ele em nada. Então eu achava sempre que a culpa era minha. Comportamentos assim remetem ao narcisismo. O transtorno de personalidade narcisista, né? É uma pessoa que tem a personalidade adoecida, ou seja, o jeito de ser, o caráter, o temperamento, com características de uma excessiva grandiosidade, uma necessidade de admiração e uma falta de empatia, ou seja, de consideração pelo sentimento, pela outra pessoa. Isso caracteriza uma pessoa que se diz, que no popular, narcisista. Segundo o psiquiatra, uma relação assim pode se tornar abusiva, muitas vezes. Naturalmente, você vai ter uma relação que realmente é desigual, né? Ele vai levar em consideração sempre os sentimentos dele, a necessidade de admiração dele, e não vai levar em consideração o outro, fazendo com que seja, inclusive, algumas vezes, uma relação abusiva, uma relação realmente patológica também. Em determinados momentos, aquela pessoa que convive normalmente com o narcisista chega a admitir que o erro é dela, que ela que está errada? Porque vai ser muito difícil o próprio narcisista ele estar admitindo, já que é uma doença que a gente chama de egossintônica. Existe uma sintonia da doença com o jeito da pessoa. Então, ela não vai identificar como doença. Ainda segundo o psiquiatra, numa relação dessa natureza, é mais complexo para a mulher, é mais difícil ela sair dela por causa do narcisismo. Um agravante que precisa ser lembrado no mês de agosto lilás. É difícil porque, na verdade, como o transtorno de personalidade é um traço de personalidade, é o jeito da pessoa, desde que se conheceu, alguns traços já estariam ali, né? E aí, dependendo do momento da vida da pessoa, os traços negativos, eles vão aflorar. Está no momento mais difícil da relação, está no momento financeiro mais difícil, aí aquela pessoa com aqueles traços, esses traços vão ficar mais intensos. Aí, percebendo isso, na verdade, a pessoa vai ter que ver o equilíbrio da relação, né? Uma relação para estar dando certo, você vai ter que ter este equilíbrio. Eu me importo com o outro, ele se importa comigo também. Se você vê que está muito desigual, já é um sinal de que, independente de ser um transtorno de personalidade narcisista, a outra pessoa não está investindo emocionalmente o suficiente nessa relação.